Olá, sou a doutora Patrícia Campos Ferraz e hoje estamos aqui no podcast Nutrição, Exercício e Saúde, com apoio da Clínica Move. Hoje nós estamos gravando o 10º episódio e eu recebo aqui a doutora Luciana Bahia, neurologista, minha colega lá na Clínica Move. Muito obrigada, Luciana, por você ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pelo convite, super honrada de estar aqui batendo esse papo gostoso. Que bom. Eu queria que você se apresentasse assim brevemente e contasse como é que foi a sua formação para chegar até aqui. Claro. Eu terminei a graduação de medicina, eu já sabia que eu queria fazer neurologia desde o primeiro semestre da faculdade, então eu fiz a residência em neuroclínica. E aí, finalizando essa residência, é muito comum que os neuros identifiquem ali uma área de interesse para fazer uma subespecialização. E aí a minha área de escolha foi dor. Então, eu fiz um ano adicional de residência em dor. E aí, depois disso, eu acabei ali me inserindo no grupo de dor da USP e fiquei lá como assistente no grupo de dor do Instituto do Câncer de São Paulo por alguns anos. Então, é um tema que eu sou completamente apaixonada a falar sobre dor. Nossa, que bacana. Você sabe que eu tenho um bracinho do meu trabalho é trabalhar com paciente oncológico também, né? Sim. Porque eu acabei fazendo especialização em nutrição oncológica para atender um pouco esse público, mas mais no consultório. Então eu não vejo assim aqueles pacientes graves, super complicados, mas eu gosto muito dessa área também. Depois a gente conversa mais sobre isso. Muito bom. Então, eu queria que você explicasse para o nosso público assim, o que o neurologista faz, quais são os tipos de caso que você mais atende, como é que é o seu dia a dia assim, no consultório, o que você mais vê? Claro, a atuação do neuro ela é super ampla. Então, a gente fala que o neuro ele avalia e trata as afecções do sistema nervoso central e periférico. E aí, como é que a gente traduz isso aí um pouco nas queixas dos pacientes? Então, pensando, por exemplo, nas dores de cabeça. Então, a gente tem algumas dores de cabeça mais comuns, como cefaleia, tipo tensão, ou a famosa enxaqueca. Mas, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 200 tipos de dores de cabeça classificadas. Então, é papel do neuro classificar, identificar de qual tipo se trata, porque os tratamentos também são diferentes. Aí, saindo um pouco dessa esfera das dores de cabeça, os transtornos de memória, os transtornos cognitivos, né? Então, um paciente com queixa ou de memória ou de linguagem, que aí se encaixa, por exemplo, a demência de Alzheimer, mas existem muitos outros tipos de demência, também é o neuro que acompanha. Os transtornos de movimento, por exemplo, tiques, tremores, as síndromes parkinsonianas, como a doença de Parkinson, por exemplo, aí já entra num outro grupo de doenças. As tonturas, as vertigens, também são ali do espectro do neuro. As insônias, então, os distúrbios de sono como um todo, os comportamentos anormais durante o sono, síndrome de pernas inquietas, as epilepsias, as neuropatias. Sabe uma coisa que é muito comum? O paciente chegar com queixa de formigamentos nos membros inferiores e procurar um vascular, porque acha que é da circulação. E muito frequentemente isso são, na verdade, doenças, né, dos nervos periféricos, e aí, na verdade, é papel do neurologista investigar e tratar. Então, aí acho que é só com certeza eu deixei de falar alguma, mas a área de atuação do neuro é bem ampla. Nossa, a primeira coisa que eu fiquei pensando assim, eu acho que eu preciso procurar um neuro. Porque, assim, é engraçado, às vezes a gente tem a imagem de que a especialidade é muito restrita, mas na verdade, assim, você está falando de coisas que podem atingir muitas pessoas e a gente poderia se beneficiar de um olhar de um neuro e nem sabe, né? E, então eu atendo, por exemplo, muitos pacientes com síndrome das pernas inquietas e eu não tinha me atinado, assim, que isso é uma questão neurológica que eu poderia até encaminhar mesmo o paciente para um neuro, sabe? Super. E tem queixas, por exemplo, queixa de perda súbita de visão. A gente pensa, é do oftalmo. Não necessariamente. Ali pode ser uma inflamação do nervo, né, das vias de processamento visual, até mesmo no cérebro, que na verdade é um problema neurológico. Queixas auditivas, de zumbido, junto com vertigem, também pode ser uma queixa, né, de fundo neurológico. Então, tem um outro grupo de patologias que na verdade são doenças sistêmicas, então, ou doenças reumatológicas, ou doenças oncológicas, que a queixa do paciente pode ali estar sendo uma queixa neurológica. E aí o paciente, claro, vai fazer o seu acompanhamento com o seu especialista, mas ele pode se beneficiar do acompanhamento conjunto também com o neurologista. Nossa, isso é muito legal e assim, que sorte a nossa da gente poder contar com todos esses profissionais lá na nossa clínica, né? Sim. Então, a gente poder ter esses colegas e trabalhar em conjunto e ver o paciente, assim, com todo mundo, cada um com seu olhar, mas tendo o paciente como ponto final, né? Como o bem-estar dele como objetivo final de todas as áreas, Sem né? dúvida. E
Aí eu queria falar um pouquinho mais sobre enxaqueca. E você falou uma coisa que eu não sabia, que era assim, tem muitos tipos de dor de cabeça e a enxaqueca está no meio disso daí, né? Então, o que que é? Como que você diagnostica a enxaqueca? Pois é. Aí eu vou separar um pouquinho os termos, né? Tá. Que a gente fala de dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca. O que é tudo isso? Tá. Então, cefaleia é o nome técnico para dor de cabeça. E aí, como eu te falei, existem mais de 200 tipos. Mais de 90% das pessoas vai ter dor de cabeça em algum momento da vida, então é quase que uma experiência humana. E aí, se a gente pensar em um ano, né, no último ano, 70% das pessoas vão ter alguma dor de cabeça. Muitas dessas dores de cabeça vão estar associadas ou a um quadro gripal, ou eventualmente tomou alguma bebida alcoólica, ou ficou sem dormir. Isso não necessariamente ali é uma dor de cabeça como um sintoma. A enxaqueca ela é diferente. A enxaqueca é uma doença. Né? Esse é o primeiro ponto. E ela é uma doença neurológica, de base genética. Isso aí dá muito pano para manga para a gente discutir, porque leva ali aquelas discussões de se eu tirar um monte de coisa, se eu fizer um monte de mudança de estilo de vida, isso tem como melhorar, com certeza. Mas a gente tem que ter também a ciência de que é uma doença que tem uma base genética ali, que muitas vezes a gente vai precisar de algum tratamento específico. E que é realmente muito influenciada por fatores do ambiente. Então, aí a gente vai entrar em questão de estilo de vida, de sono, de alimentação, de gerenciamento de estresse. Tudo isso vai influenciar, sim, na questão da enxaqueca. Mas acho que o que eu gostaria de passar é que é uma doença neurológica, de base genética, e que pode afetar pessoas de qualquer idade. Criança pode ter enxaqueca, até idoso também. É mais frequente em mulheres, 3 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens, mas qualquer idade, ambos os sexos são afetados. Nossa, você falou, enxaqueca em criança deve ser uma coisa bem aflitiva para os pais, né? Lidar com um filhinho pequeno que tem enxaqueca. E sabe uma coisa interessante da enxaqueca na criança? Às vezes ela não se manifesta como dor de cabeça. Ela pode se manifestar, por exemplo, como cólica abdominal, que vai ter um padrão muito parecido da enxaqueca. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as características da enxaqueca. Pensando na dor de cabeça, ela costuma ser unilateral, do tipo que pulsa como uma batida do coração, costuma doer mais de um lado ou mais do outro, costuma ser acompanhada de sintomas como enjoo, eventualmente vômito, incômodo para luz, incômodo para barulhos, para cheiros. E aí costuma durar entre 42 e 72 horas. E aí o que eu falei da criança, da questão da dor abdominal, ela pode não ser acompanhada da dor de cabeça, mas durar entre 4 a 72 horas. E aí essa criança às vezes fica rodando em clínico e pediatra, eventualmente até o gastropediatra, e na verdade é uma enxaqueca. Nossa, com cólica abdominal? Ela se manifesta com cólica. Cólicas cíclicas, né? Porque a enxaqueca ela é uma doença cíclica. Então, o paciente tem uma crise de enxaqueca hoje, daqui a algumas semanas ou daqui a um tempo ele vai ter uma outra crise. E no paciente, né, infantil, ele pode ter a dor de cabeça, mas ele também pode ter a dor abdominal também se manifestando de forma cíclica. O intestino é afetado ou é só a cólica? Por exemplo, a criança pode ter uma diarreia, pode ter uma motilidade intestinal diferente? Pode. E mesmo os adultos, eles podem ter alteração do trânsito intestinal como a manifestação da enxaqueca. A gente costuma pensar muito na enxaqueca, né, como aquela crise de dor. Mas a enxaqueca ela tem diversas fases. Então, existe o pré, que a gente chama de pródromo, que o paciente ele já está ali no início da crise, mas ele está tendo outros sintomas. Então, ele pode ter, por exemplo, uma dificuldade de concentração, uma certa irritabilidade, bocejo, a questão de uma fissura por determinados tipos de alimentos, como doces, que se entendia que o doce, na verdade, era um gatilho da enxaqueca, agora a gente já entende que não, é a crise que já está se instalando. Pode ter alteração do trânsito intestinal e depois da crise de enxaqueca, de dor, vai ter o pósdromo, que é aquela sensação meio de ressaca, que o paciente tem uma certa mialgia, uma certa tristeza, ainda tem uma dificuldade de concentração. Então, tudo isso são as fases da enxaqueca. Nossa, que interessante. E assim, graças a Deus eu não tenho isso, mas eu vejo os meus pacientes que, assim, eles podem ficar fora de combate aí uns 2 dias por causa da enxaqueca. Perde dia de trabalho, né? Assim, perde produtividade por isso, né? Muito. A gente fala ali de 4 a 72 horas, né? Quando a crise não é tratada. Mas a gente fala também do impacto da enxaqueca. Por isso que a gente considera a enxaqueca como uma cefaleia primária, ali, mais incapacitante, se a gente considera o número de pessoas, né? A gente tem 33 milhões de pessoas no Brasil com enxaqueca, 15% da população
população, versus o impacto que a enxaqueca pode trazer para essas pessoas. Então, a gente fala de presenteísmo, que é quando a pessoa consegue ir para o trabalho ou consegue ir para a escola, mas ela não está rendendo no seu máximo, né, de potencial. E a gente fala do absenteísmo também, que é quando a pessoa realmente ela não dá conta de trabalhar por conta da enxaqueca. E o impacto que isso pode ter nas suas relações interpessoais, familiares. E um outro ponto da enxaqueca que eu acho que é crucial é que ela não vem com aviso. Então, às vezes o paciente ele sabe que a enxaqueca vai vir, mas às vezes ele está ali numa aula, fazendo um atendimento, né, um prestador de serviço, ele está se preparando para um dia super especial, isso é até comum, né, na verdade, alguns gatilhos, né, relacionados a estresse, e aí a enxaqueca vem de surpresa e simplesmente acaba com o dia da pessoa. Então, isso que você falou do impacto, né, é muito real e a gente vê os pacientes se queixando disso e, às vezes, além da questão do momento da dor, que é o pródromo e o pós-dromo, quando ele se dá conta que tudo aquilo, na verdade, é enxaqueca, ele fala, meu Deus, mas como isso me impacta? Sim, nossa. E aí você falou uma coisa aqui, boa parte dos meus pacientes são atletas, amadores ou profissionais. E eu tenho pacientes que se dedicam assim fortemente a um esporte e que são enxaquecosos, assim, e eles se queixam muito. Então, uma paciente especial que é ciclista, eu demorei muito para acertar a dieta dela, porque assim, onde eu estou querendo chegar? Suplemento de esporte, quando a gente usa no ciclismo, eles são muito cheios de carboidrato, muito doces, por causa do exercício, né? E a gente chegou à conclusão de que aquilo para ela era terrível, porque parece que piorava. Se ela não tivesse num dia legal, a gente achou, né, que aqueles suplementos poderiam dar uma piorada. Então eu tive que assim, fazer coisas alternativas para tentar encontrar o que fazia sentido para ela. E a gente conseguiu um bom termo. Mas como essa paciente, eu tenho outros, assim, o que eles me falam, e eu queria depois que você me dissesse, né, a sua visão. Se dorme pouco, é ruim. Se dorme muito, é ruim. Se treina muito menos do que está acostumado a treinar, é ruim. Se treina demais, é ruim. Então, parece que a pessoa tem uma faixa ótima de funcionamento corporal, que qualquer coisa que tire ela daquilo, seja emocional, social ou outra, é um gatilho. Então, acho que essas pessoas vão evoluindo, vão amadurecendo, né? 40, 50 anos, já se conhecem e falam, não, se eu tomar vinho, eu sei que eu vou passar mal. Se eu comer um chocolate, eu sei que eu vou passar mal. Se eu treinar demais, se eu fizer um pedal de 6 horas no sol, vai me acabar. Então, será aquela homeostase, né? Não sei se já... Não, você falou de tantas coisas que eu tô tentando aqui agora eu vou ficar quieta e vou escutar. Organizar. Não, mas é muito assim, você falou muitas coisas muito interessantes. E aí eu acabo recebendo também muitos atletas da MUV, que o pessoal encaminha com enxaqueca, e aí tem vários pontos, né? Isso que você falou, eu brinco que o paciente com enxaqueca, ele gosta de rotina, e ele precisa, o cérebro do paciente com enxaqueca, ele precisa de rotina. Ele precisa de uma rotina de sono, de ter um horário mais ou menos ali parecido para deitar e para levantar. Então, o paciente que faz privação de sono e aí ele chega no fim de semana e ele quer compensar, isso é tão ruim, né, quanto né, dormir mal. O paciente precisa de uma rotina de alimentação. Se falava muito e ainda se fala, né, dos gatilhos, de determinados alimentos, deflagrando enxaqueca. Hoje a gente fala que o jejum prolongado, né, excessivamente prolongado, ele é até um gatilho mais fácil de acontecer a crise de enxaqueca do que um alimento específico. Então, se alimentar em intervalos regulares, evitar a desidratação, porque a desidratação também é um gatilho de enxaqueca, e aí vai se conectar, por exemplo, com a questão do álcool, que também facilita a desidratação. Existem diversos mecanismos pelos quais o álcool facilita a ocorrência de crises, mas um deles é a desidratação que ele provoca. A cafeína também. Então, é aquele paciente que ele precisa ali realmente de um meio termo. E aí você tocou na questão do exercício físico. Dentre os critérios da enxaqueca que eu falei daquela questão da duração, das características, dos sintomas associados, um dos critérios de diagnóstico de enxaqueca é piorar com a atividade física habitual, que pode ser caminhar, subir escada, que dirá uma atividade física intensa. Então, aquele paciente que ele está numa crise de enxaqueca, fazer atividade física vai piorar aquela crise naquele dia. E aí, como é que o paciente fica, né, nesse meio aí? Porque a gente recomenda de forma, né,
constante, uma atividade física, né, feita de forma regular e consistente. A gente fala assim, não, faz, porque isso vai trazer inúmeros benefícios para a tua enxaqueca, mas naquele dia, se você teve uma crise, procura ficar mais quietinho realmente para não exacerbar. E aí o paciente atleta, ele tem muita preocupação de, se eu entrar num tratamento, será que isso vai piorar minha performance? Eu costumo dizer que o paciente com enxaqueca maltratada, ele tem uma performance muito aquém do que o paciente que está bem tratado, independente se ele está com a medicação ou não. Nossa, meu Deus, quanta coisa aqui, né, que a gente pode falar. Sim. E aí, com relação, assim, a tratamento, o que você tem hoje de arsenal terapêutico mesmo, né, que você pode utilizar para enxaqueca? Porque eu acho que eu entendo que hoje é diferente do 10, 15 anos atrás. Como que funciona isso, assim, grosso modo? Tá. O tratamento da enxaqueca, ele se baseia em 3 pilares. Então, existe um pilar que é o da medicação na fase aguda. Então, eu estou com uma crise de enxaqueca agora, eu vou tomar uma medicação agora para aliviar a dor. E aí, o objetivo é que essa dor esteja eliminada no máximo 2 horas e que não recorra nas próximas 24 horas. Então, e os medicamentos funcionam bem para isso? Funcionam bem para a maioria dos pacientes. E aí existem, né, os analgésicos, aqueles, né, de gôndola, de farmácia, mas existem algumas medicações um pouco mais específicas. Mas esse aí é um dos bracinhos, né, uma das perninhas do tripé. Quem que vai precisar de tratamento para a fase aguda, no momento que tem a dor? Aquele paciente que tem uma dor mais intensa. Em geral, as crises de enxaqueca, até pela classificação, ela costuma ser de intensidade moderada a intensa. O paciente que se conhece, às vezes ele sabe, não, essa crise aqui ela não vai chegar num ápice de dor e eu posso manejar de alguma outra forma. Então, nem todo paciente que tem enxaqueca vai necessariamente precisar de uma medicação aguda, mas muitos vão precisar. Aí tem a segunda perna do tripé, que é o tratamento preventivo, que nem todos vão precisar fazer. Quem que vai precisar fazer tratamento preventivo? Que é o uso de uma medicação de forma crônica, como se ele estivesse tratando uma pressão alta, um diabetes. Alguns pacientes vão precisar fazer isso por um período muito prolongado, por anos, e outros pacientes por um período mais curto, de 6 meses a 1 ano. Isso vai muito do perfil individual do paciente. Não existe um exame que fale assim, esse paciente vai precisar de um tratamento por 6 meses. A gente sabe que quando precisa de tratamento preventivo é pelo menos 6 meses, mas alguns pacientes vão precisar por mais tempo. E aí a gente tem um arsenal de medicações. Então, são medicações que, na sua maioria, não foram desenvolvidas para esse fim. Se foram desenvolvidas para tratar outras doenças, e aí se viu que funcionava bem para enxaqueca. Então, a gente tem alguns anticonvulsivantes, que são medicações para tratar a epilepsia. Não são todas, né? São algumas. Alguns antidepressivos. Então, é comum um paciente falar assim, doutora, mas você está prescrevendo uma medicação para depressão? Eu não tenho depressão. Não. É uma medicação que ela vai atuar bem também na enxaqueca. Ainda que você não tenha depressão, ela vai atuar na enxaqueca. Alguns antipertensivos. E aí tem algumas medicações que foram desenvolvidas especificamente para tratar a enxaqueca. E aí a gente tem, por exemplo, medicações injetáveis, que são medicações um pouco mais modernas, têm um perfil de efeitos adversos mais interessantes. Mas isso, qualquer medicação melhor para cada paciente? Varia muito individualmente, então isso tem que realmente ser avaliado por um neurologista. Depende de quem que é esse paciente, o que ele tem de comorbidades, quais são as preferências desse paciente. Será que ele prefere tomar comprimido todo dia? Será que ele prefere tomar uma injeção uma vez por mês, a cada 3 meses? Então isso é uma conversa que o neuro vai ter com o paciente para definir. E aí, qual que é o terceiro pilar, né? A terceira perninha desse tripé? São as medidas não farmacológicas. Aí a gente entra com atividade física regular, que a gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana. 150 até 300, né? Então, mas se o paciente conseguir fazer 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana, ele já começa a usufruir desses benefícios. Uma coisa que é interessante é falar assim, mas eu preciso correr. Se você puder contar seus passos, 1000 passos pelo menos, você já está tendo um benefício aí de 5% na sua enxaqueca. Então, é uma coisa que também você pode, né, com um relógio, com um celular, monitorar isso, porque mesmo as caminhadas do dia a dia já podem trazer benefício para o paciente. Mas se ele conseguir engajar numa atividade física ali, da sua preferência,
de preferência uma atividade física que faça aumentar a sua frequência cardíaca, ele já pode ter benefício. Então, esse é um ponto. A questão de se alimentar em intervalos regulares. Luciana, e a questão dos gatilhos, paciente que come o queijo, toma um vinho tinto, esses gatilhos, eles podem acontecer e são muito individuais de paciente para paciente. Então, chegar para um paciente que você não conhece, você nunca viu, chegou na primeira consulta e falou assim, olha, corta isso aqui tudo. Não, porque talvez esses alimentos para ele não sejam um gatilho. Então, o que a gente normalmente orienta? Entrega um diário de enxaqueca ou preenche um diário eletrônico, percebe, né, anota, teve crise, tenta lembrar como é que foi aquele dia, o que fez, o que deixou de fazer, comeu alguma coisa diferente, para identificar se existe realmente algum tipo de gatilho que é consistente. Se existe um gatilho consistente, aí a gente faz uma orientação ali mais específica para aquele paciente. O sono, então, tentar dormir em intervalos regulares, um mínimo de sono, não dormir nem de menos e nem de mais. E a questão do gerenciamento do estresse, né? Que estresse não dá para a gente evitar, mas se a gente consegue entender qual que é a melhor forma da gente gerenciar, né, o estresse de cada dia, isso também é muito importante para, como medida não farmacológica, então seja um mindfulness, seja uma TCC, ou seja até uma atividade física para algumas pessoas serve como uma válvula de escape, mas ter o seu modo de gerenciamento de estresse é muito importante. Olha, você falou uma coisa muito interessante aqui, que é do exercício físico, de 150 a 300 minutos por semana, que é mais ou menos o que a gente recomenda para redução de peso, tratamento de obesidade. E assim, não é pouca coisa, né? Porque 300 minutos por semana vai dar aí em torno de 1 hora. Assim, né? Acho que 6 vezes por semana, algo assim. Então, e aí cai num ponto que eu falo muito para meus pacientes, que eu acho que a gente pode aproveitar aqui. Primeiro, o exercício é remédio, isso está muito claro e cada vez mais claro. O exercício é remédio para muita coisa, a gente tem evidências muito fortes para muitas patologias. E segundo, que eu acho que o exercício é uma coisa que é como tomar banho, a gente tem que fazer todo dia para alcançar esses níveis de efeito, né, terapêutico que o exercício físico pode ter. Então, eu acho que essa fala dentro desse episódio é mais uma para corroborar a importância da gente ter um estilo de vida que é saudável em muitos aspectos, na alimentação, no sono, no estresse e na prática regular e sistemática de exercício físico, porque a gente vive num ambiente que é sedentário demais. E isso não é natural, né? O nosso corpo não foi feito para viver nesse ambiente aqui, né? Acho que esse DNA nosso é o mesmo da caverninha lá. Exatamente. Né? Não, a atividade física é vida, para a saúde do nosso cérebro ela é fundamental. Então, a gente olha, por exemplo, para fatores de prevenção, né, uma possível prevenção para demências, e a gente vê que o fator que mais impacta é a atividade física, inclusive. Isso é incrível, acho que essa é uma fala muito preciosa, assim, porque até pouco tempo atrás a gente não fazia essa analogia, né, e muitas pessoas falavam, eu não vou fazer exercício, eu não preciso emagrecer, ou eu não tenho tempo, isso não é importante, isso é tudo. A gente mora nesse corpinho aqui, então tem que comer razoavelmente bem, não precisa ser perfeito, mas, né, razoavelmente bem a maioria do tempo, e tem que mexer o esqueleto aqui, porque, assim, o cérebro vai se beneficiar com isso, o sistema nervoso vai se beneficiar com isso, e a gente pode prevenir, acho que muitos males, muitas patologias, e me corrija se eu estiver errada, mas a gente escuta muito hoje falar, né, do aumento da incidência desses problemas de memória, né, do Alzheimer e tantos outros. Não sei se isso é real, assim. Tá? Não, a gente vê essa incidência, até porque a população está vivendo mais, né? A gente tem uma população mais longeva. Sabe uma coisa que interessante que eu percebi? No pós-pandemia, né, que é aqueles já pós 2 primeiros anos, eu comecei a receber mais pacientes no consultório com queixas de memória, pacientes cada vez mais jovens. Isso não significa que esse paciente está com a demência, mas será que esse paciente não ficou ali tão restrito, se movimentando menos, que isso ali de alguma forma alterou aquela circuitaria? A gente tem estudos mostrando que a atividade física ela está associada a mais conexões no cérebro. E, ao contrário, a inatividade física, o sedentarismo, está relacionado a essa perda de conexões e até mesmo uma redução de volume, né, cerebral. Então, olha que loucura isso. Olha, né? O poder que o exercício físico tem, né? Não é só músculo, né? A gente está falando assim do órgão mais importante que a gente tem, que é o cérebro, que comanda tudo isso daqui. Né? É muito poderoso. E aí você tocou na questão da obesidade. A gente sabe que a enxaqueca, ela caminha junto com várias outras doenças. Então, é comum um paciente com enxaqueca estar mais obeso,
e a obesidade facilitar a ocorrência de crises de enxaqueca. A gente sabe que o paciente com enxaqueca, ele tende a ser mais ansioso, ele está mais vulnerável à depressão, né, a distúrbios do sono. Então, se você faz uma atividade física, você está facilitando a quebra desse ciclo, né? E de correção, na verdade, de múltiplos fatores de risco. Sim, nossa, isso é incrível. Eu espero que as pessoas fiquem convencidas também com essa nossa fala, né, da importância da gente ter um exercício físico regular mesmo, né? E por fim, assim, a gente já está chegando no finalzinho do nosso episódio, né? Eu falaria horas e horas aqui. Mas eu queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto, assim, o que você vê com essa questão de suplementação nutricional, dos benefícios para a sua área, assim? O que você gostaria de falar sobre isso? Tanto memória como outras coisas. Olha, acho que a gente podia gravar um outro episódio. Um outro episódio só para isso. Falar de suplementação. Na verdade, tem muitos estudos avaliando suplementação, avaliando algumas dietas específicas para diversas condições neurológicas. Para algumas condições existem bastante evidência, por exemplo, a questão da dieta cetogênica para alguns tipos de epilepsia. Pensando, por exemplo, na enxaqueca, o que a gente tem? A gente tem determinados suplementos, como triptofano, riboflavina, coenzima 10, magnésio, que tem alguns estudos mostrando benefícios. Em geral, essa suplementação, ela vem como adjuvante, então como algo para complementar um tratamento ali medicamentoso. Para pacientes, por exemplo, que têm algum tipo de restrição a tratamento medicamentoso, como uma gestante, como uma paciente que está, né, amamentando, isso pode ser inclusive um recurso, né, que ganhe até mais áreas de ator principal, mas é claro, sempre ali com acompanhamento conjunto com o obstetra, com o gineco dessa paciente, mas tem sim alguns estudos que mostram benefício. Então, acho que isso é algo para a gente também não fechar a mente, né, abrir a mente para isso. Pensando, por exemplo, na questão das demências, aí tem muitos estudos tentando mostrar benefícios de determinadas dietas ou determinadas suplementações e com resultados ali, talvez um pouco conflitantes e talvez até por conta de que cada estudo tem o seu desenho e Sim, escolhe isso algum... é um problema. Então tem essa questão metodológica, mas recentemente, agora em julho, saiu um Informe Practice do New England, que é uma revista das revistas ali mais conceituadas dentro da medicina, e que revisou 2 estudos com 2 suplementações com polivitamínicos. Então, esses pacientes usaram polivitamínicos diariamente por 2 a 3 anos, e eram pacientes que não tinham demência, e aí como forma de prevenção. Então, pacientes faziam algumas baterias de testes de memória antes e depois desse tempo de suplementação, e o que se viu? Que sim, né? Tem ali uma evidência de que esses pacientes podem se beneficiar, e o grupo que teve mais benefício eram pacientes com doença cardíaca já instalada. Nossa, que interessante isso. Então, para esse grupo pode ser ainda mais interessante fazer a suplementação. E aí existem algumas críticas desses estudos, porque eram polivitamínicos. Então, desses polivitamínicos, qual foi a vitamina que teve ali? Os combinados, é muito difícil, né? Então, é difícil a gente pegar esse estudo e fazer uma orientação super assertiva, né, na prática clínica. Mas ali são sinalizações, foram estudos ali com grupos de mais de 3.000 pacientes cada um, mas são sinalizações de que a gente pode sim aumentar ali a nossa caixinha de ferramentas baseada em evidência, porque eu acho que isso é muito importante. Fazer medicina baseada em evidência e não baseada em experimentações é algo que é muito importante para a gente poder realmente ajudar o paciente de forma responsável. Sim, olha, eu acho que a gente merece gravar um outro episódio só para falar de dieta e neurologia e tudo mais, né? Muito bom. E, Luciano, adorei conversar com você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E, assim, eu tenho certeza que a gente vai colaborar muito com a saúde das pessoas que estão nos ouvindo, né? E cumprir com essa missão, né? Que é realmente espalhar essa informação de o quão importante é ter um bom estilo de vida para a gente prevenir ou eventualmente tratar ou conviver bem com determinadas doenças. Muito obrigada por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Posso deixar só 2 mensagenzinhas finais? Sim, eu sei como message, por favor. Não, primeiro para os pacientes, assim,
as pessoas estão vivendo mais, mas a gente precisa buscar uma vida longeva com qualidade. E isso está intimamente atrelado a estilo de vida. Mudar estilo de vida, não fazer só uma mudança ali pontual para perder um peso de forma, né? É difícil, a gente sabe que é difícil, mas comece devagarzinho, procure um profissional de saúde, celebre as pequenas vitórias, e isso vai trazer inúmeros benefícios do ponto de vista emocional, do ponto de vista de saúde. E para você que é profissional de saúde, a gente precisa ser um facilitador. Não adianta chegar para o paciente só e falar, você precisa perder peso. O paciente às vezes fica perdido, por onde é que eu começo? Então, busque ali entender, estudar, procurar ferramentas para você de fato conseguir ajudar seu paciente a mudar seu estilo de vida e ter de fato saúde, né? Que é o que a gente busca. E essa mudança ela é ampla, né? Então por isso que é difícil, né? A gente tem que realmente e ter um olhar assim muito acolhedor, né? Para entender por onde essa mudança vai começar, né? Exato. Amei. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a você. Maravilha.